O Clube do Medo apresenta. Mas hoje em dia a gente tem uma médium na internet que chama Maíra Rocha. Já ouviu falar dela? Não. Você já ouviu falar, Vilela, da Maíra Não. Rocha? Cara, inclusive acho que ela é uma que eu quero muito conversar um dia, mas a Maíra Rocha, ela é de Brasília. E ela é do espiritismo, e ela faz umas sessões ali de espírita chamada Cartas Consoladoras. Só que eu já vi vídeo dela falando de espíritos, tipo, sabe quando a pessoa tá aqui do lado? Então ela, oi gente, ó, tem uma menina aqui do lado. Aí ela meio que para, ouve e fala, tá bom. É um ponto. É um ponto, é como se fosse o espírito falando literalmente. E essa pessoa, a Maíra, ela tá atuante nesse momento. Eu acho que ela foi em algum podcast esses dias aí, mas é uma pessoa que eu quero muito conversar. E eu quero participar também de um se for permitido, de uma dessas reuniões que ela ouve os espíritos, porque ela conversa exatamente como um ponto mesmo. Ela vai ouvindo e ela tá fazendo sucesso na internet também. E tem uma outra, eu ia falar aquela hora, mas não falei, porque antigamente as televisões iam muito fazer reportagens sobrenaturais. Então a gente tinha, por exemplo, o Globo Repórter, que ia fazer reportagem sobrenatural com uma mulher que materializava algodão em Votuporanga, que é a Eder Lazil. Você lembra? Você lembra dessa mulher? Lembro. Eder Lazil. E aí eu fiz um vídeo sobre ela e eu tenho muitos seguidores falando assim, Daniel, ela tá viva até hoje e ela continua fazendo o mesmo trabalho até hoje. O que é o trabalho da Eder Lazil? As pessoas vão lá querendo uma resposta, por exemplo, de alguém que morreu da família. Ela tem tipo uma cuia, assim, sabe aquelas cuias de peneirar? E ela coloca algodão ali no meio, ela molha com um jatinho de água, tipo um chuveirinho ali, e ela começa a fazer uma oração e amassar esse algodão. E aí, do nada, se materializa, né? O que eles acreditam, que se materializa por exemplo, um objeto do algodão que faz sentido à pessoa que pediu uma mensagem. Então, por exemplo, geralmente sai uma rosa de plástico, aí a pessoa que pediu a mensagem fala, ai, a minha mãe adorava a rosa de plástico. Isso é uma mensagem dela, e a pessoa leva isso com ela. O Globo Repórter levou o Padre Quevedo. Lembra do Padre Quevedo? Opa. Isso não existe. Sim, ele levou a Eder Lazil aí, ó. Levou, acho que é Instituto da Luz, é alguma coisa assim que ela atende lá. Casa, enfim. Mas o Globo Repórter era meio que esse desafiador. Levou o Padre Quevedo, colocou o Padre Quevedo do lado, assim, tem reportagem dele do lado, assim, ela amassando o algodão e ele do lado, tipo... E aí o que acontece? Ela não consegue materializar com o Padre Quevedo do lado. Aí tem gente que já fala assim, não, aí, tá vendo? Ela tá mentindo. E tem gente que fala, não, ela não, porque o Padre Quevedo meio que bloqueou ali a fé da pessoa, né? Tanto que na hora que o Padre Quevedo, e acho que era o Maurício Kubrusli, alguma coisa assim, eles sentam longe, aí ela consegue materializar. Só que na reportagem, tem que reassistir para ter melhores conclusões. Mas nessa reportagem, o Padre Quevedo meio que não consegue desmenti-la. Ele fala, ela pode, quando a gente sentou longe, ela pode ter tirado. Foi inconclusivo, exatamente. Ele não chegou e falou, não, aconteceu isso, isso e isso. Não. Tanto que ela continua atendendo até hoje, e muitos seguidores meus falaram que ela continua atendendo e que é maravilhoso, que ela realmente materializa, você pode ficar ali do lado, e é uma também que eu quero visitar. Por que eu tô falando desses personagens? Porque esses personagens espirituais, eles continuam existindo. Lógico, mas... Né? Cara, você tá falando da TV e tal, você tem uma matéria do Fantástico, acho que de 77, tem uma poetisa da terceira geração modernista que chama Hilda Hilst, que é super conhecida, super... Sim. Ela tem uns poemas meio profanos, assim, de alcova, né? Ela é uma grande poetisa, mas ela ficou muito conhecida por conta desses poemas eróticos dela. E ela, nos anos 70... ficou tão encantada com os estudos do Jürgenstein de transcomunicação instrumental que ela praticamente parou de trabalhar e ficou nos anos 70 pesquisando isso. Ela comprou um lugar até perto de casa, lá perto de Campinas, que é a Casa do Sol. Ela ficava lá enfurnada, repetindo exatamente o procedimento que o Jürgenstein usava, que era de tentar captar. E aí que... Por isso que é difícil a gente se depara com certas coisas, por isso que tem um grau de ceticismo muito grande, porque ela chamava pessoas que eram do seu entorno, na verdade. Então era a mãe, era parente. Galera dali. Não era, baixava e falava, vem cá, o Michael Jackson, esse bota o bagulho lá, faz pau! Não era isso, saca? Não era isso. Ela chamava a gente sempre do entorno dela. E ela registrou isso. E a matéria que tem no Fantástico é exatamente ela mostrando
o resultado desses estudos dela. estudos. As fitas gravadas. Ela passava horas gravando fita e tentando e chamando gente, não sei o quê, e conseguia. Ela parou, cara, foi estudar, foi... Foi viver disso, pra tentar provar. Porque esse período também é muito louco. Esse período que você tá falando, dos anos 80, anos 70, era um período em que existia um contraste muito grande das tecnologias para com os acontecimentos reais. Então você conseguia transportar na hora, por exemplo, essa moça do algodão, você leva uma equipe e filmava. Não existia isso antes. E outro pessoal, eu tô vendo aqui, tá falando assim, não, o Daniel está falando que isso já foi desmentido. Eu não estou falando em nenhum momento que isso é verdade. Atenção. Porque às vezes a gente fala essa história, o pessoal fala assim, ele acredita. Não acredito e não estou falando que é mentira também. Eu tô aqui no meio. O que eu quero fazer um dia é eu ir lá... Porque assim, você concorda comigo, Thiago e Vilela, que a gente só pode desmentir algo quando a gente vai lá. Eu aprendi isso com jornalismo. Eu também. Eu aprendi isso com jornalismo. Eu trabalhei 10 anos com jornalismo. Eu trabalhei em 2 grandes jornais aqui de São Paulo. A gente não podia falar assim... O que foi? Pega a informação. O que você viu? O que você ouviu? Eu não posso chegar e falar assim, eu acho que foi isso. Eu não tô falando que ela faz isso, mas também não tô falando que ela não faz. Não. Ela continua fazendo um trabalho, eu quero ir lá ver. Eu só posso dizer, porque tem muita gente aqui falando assim, é desinformação, já foi provado que é mentira. Mas você foi lá? Você foi lá e viu que é mentira? Você não foi. Posso falar uma coisa que vai além disso? Você não foi lá. Por exemplo, eu sempre falo, eu tenho um compromisso com a história de assombração. Eu não tenho um compromisso com a realidade da história de assombração. Exato. O que me interessa é saber se essa história existe. E por que, que essa mulher continua fazendo um trabalho tão grande e se já foi desmentido? Então ela tá enganando muita gente. Na verdade, me interessa só saber se aquela história existe. Só o fato dela continuar desde aquela época fazendo o trabalho já me interessa de eu ir lá e mostrar. Te intriga. Já me intriga. Porque você não vai com resposta, você vai com pergunta. Eu vou com pergunta, a gente, exatamente. quando vai atrás dessas coisas, a gente não vai atrás. A gente não leva resposta nenhuma. Exatamente. A gente vai atrás de pergunta, na verdade. E com sobrenatural é isso. Eu sempre jogo na fogueira e aí é a hora de arranjar briga. Você tem prova? Você tem prova de que Deus existe? Não tem. Não prova de você nada. Acredita. Não tô falando você, né? Tô falando pra pessoa. Claro. Você acredita. Não. Você tem prova de que Jesus existiu? Não tenho prova, mas você acredita? Acredito. Você tem prova que o fantasma existe? Não tenho prova, mas acredito. Então, quer dizer, não tem como. Eu não tenho como chegar aqui ser um advogado e falar assim, não existe ou existe. O meu trabalho é exatamente ir mostrar que existe um movimento, né? Existe, ela continua trabalhando, ela continua fazendo, mas não dá pra provar. E vou te falar, reduz muito o assunto a gente ficar nessa ideia do provar ou não provar. Eu até, se depois o Vilela me permitir, eu mostro um pouquinho o livro que a gente fez dos milagreiros, e eu fui atrás das histórias dos milagreiros. Eu não fui atrás dos milagres dele, fui atrás das relações que eles tornaram-se, né? Como se tornaram, onde eles estão, e a partir disso você abre a possibilidade das pessoas que se interessarem pelo tema irem atrás. Nós somos o Clube do Medo, trazendo todos os dias histórias para você. Se inscreva no canal.